como vão todos? Estamos aqui com Maurílio Biagi, empresário, conversando sobre a vida, sobre profissão, sobre realizações, sobre família, sobre história. E é uma conversa tão gostosa que nós fizemos em 2 episódios. Então, agora nós iniciamos o 2º episódio. Maurílio, vamos continuar nosso papo? Vamos embora. E o nosso papo agora, eu quero saber do Maurílio, diretor superintendente da Santa Elisa, quando o Brasil passou pela primeira crise de petróleo, no início da década de 70, que acabou culminando logo depois na criação da Proálcool. Conta um pouco pra gente dessa história. O mundo, né? Não foi o Brasil, o mundo ficou impactado quando foi feita a OPEP, né? E, de repente, se fez um cartel de petróleo. De repente, o petróleo passou de 50 centavos de dólar o barril para 10 dólares o barril, num período que foi nos anos 70, no 73, 4, 5. E aí começou, teve a crise do petróleo, a Rainha Juliana na Inglaterra andando de bicicleta, o mundo inteiro sem combustível, nos Estados Unidos tendo racionamento, no Brasil tendo racionamento. Aqui no Brasil nós não abrimos postos finais de semana naquela época. Foi todo mundo economizando, né? E essa foi a crise do petróleo, que trouxe uma consequência econômica muito grande para o mundo inteiro. Então foi aí que começou o mundo árabe ter esse desenvolvimento que tem hoje, que você vê que hoje todo o dinheiro está concentrado no mundo árabe, o mundo árabe está comprando o mundo inteiro, né? E foi daí, isso começou com essa pergunta que você me fez, simples quanto isso, porque petróleo hoje está, agora baixou, esses dias baixou o petróleo, mas o petróleo estava aí a torno de 100 dólares o barril, né? Você vê de 50 centavos para 100 dólares. Então, e petróleo, não tem. O Paul Getty falava muito isso. Paul Getty é aquele que cortaram a orelha dele, sequestraram ele uma vez. Tal. Então, ele dizia que o melhor negócio do mundo é petróleo, o segundo melhor negócio do mundo é petróleo, o terceiro melhor negócio do mundo é petróleo, o quarto melhor negócio do mundo, o quinto melhor negócio do mundo é petróleo, o sexto melhor negócio do mundo é negócio de petróleo mal tocado. Então, isso, e é verdade. E é verdade. Então, permite todos esses desbandos, essa coisa maluca que houve uns tempos atrás com a Petrobras, foi o maior assalto a uma companhia privada do mundo. Aconteceu aqui, nas nossas barbas e na nossa frente, né? E reconhecido e aplaudido, e ainda com ações nos Estados Unidos, para cá, para lá, etc, etc. Então, nesse momento, em 70 e pouco, é onde tudo isso começou. Tudo isso começou lá. Eu nem vou falar do Proálcool, porque acho que isso é mais importante. Mas, nesse momento, não o pessoal da lavoura, da cana, etc, etc. O pessoal do petróleo, mais especificamente o Dr. Lamartine Navarro Júnior, um homem que eu tenho uma admiração muito grande, meu amigo pessoal, que já faleceu, ele começou a desenvolver uma alternativa para o petróleo, que já tinha acontecido aqui no Brasil em 1930 e pouco, já tinha acontecido, já tinha tido corridas de carro a álcool no Rio de Janeiro, tudo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Nós tínhamos aqui um álcool que tinha até uma marca, produzido até no Nordeste, em Pernambuco, que já era combustível. E quando o carro de motor combustão foi inventado, o primeiro combustível não foi gasolina, foi álcool, que hoje a turma chama de etanol, né? Metidamente, né? Que é álcool. E o álcool o que é? É uma cachaça com uma graduação maior. O que é a cachaça? É um álcool com uma concentração menor. É isso para dar uma explicação bem simples. E me ajudou muito, porque eu não sabia mesmo. Bem simples. O cheiro é diferente, isso então, eu sabia. Não, o cheiro é diferente. O cheiro da cachaça é mais gostoso. Muito, né? mais gostoso. Quando ela é boa. Quando ela é boa, ela é muito parecida com o cheiro do álcool. Bom, mas aí esse doutor Lamartine trouxe uma ideia que aí alguns empresários brasileiros, dentre eles meu pai, se entusiasmaram com essa ideia, que se chamava fotossíntese como fonte energética. Era um estudo. E esse estudo todo mundo viu, olhou, falou, poxa vida. Aí resolveram levar o estudo para Brasília e entregar para o presidente, à época, né, o presidente de plantão,
sempre tem um presidente de plantão, né? E que se acha muito mais importante do que é, porque é um servidor público que está presidente naquele momento, como você está presidente hoje, né? E daqui uns dias você não estará mais, né? Então é muito interessante isso. E aí esse presidente que entendia do que riscado... não era que nós não estamos falando de uma época democrática do Brasil, né? Era um presidente que na época era um militar, né? Existem versões. Um militar é um civil fardado. Né? O que é um militar? É uma boa definição. Não, o militar é um civil fardado. Você pega o cara, se ele puser uma farda, ele vira um militar. Você tá entendendo? É um uniforme que é usado. Claro que tem muito poder, né? É um sujeito mais preparado. Não tem muito poder, é um sujeito mais preparado, normalmente, porque estuda, faz isso aí. Isso é um tema para um outro bate-papo nosso. Isso é uma maravilha. Então, esse ser humano fardado, que ele não usava farda, porque ele estava presidente, então ele só usava roupa civil, né, terno, que chamava Geisel, Ernesto Geisel, né? Ele recebeu esse trabalho, e ele que entendia do riscado, ele falou, puxa, isso aqui é fantástico, ele achou fantástico, né? E estimulou esse grupo a aprimorar, melhorar aquele estudo, tá? E ele, então, baseado nesse estudo, ele fez um programa de estímulo que se chamava Proálcool. No Brasil teve Procarvão, Pro não sei o quê, o que tem de Pro no Brasil, e o único programa que deu certo do Brasil, o programa governamental, foi o Proálcool, por razões que depois eu posso até explicar, mas não é o caso aqui no nosso bate-papo hoje. Então, esse programa foi instituído, começou a funcionar, e ainda hoje ele é o maior programa de energia renovável que existe no mundo. Todo mundo baba, porque o pessoal não entende como é que nós podemos fazer. Aí, o que aconteceu? Aí o mundo inteiro ficou perplexo. De repente, a indústria automobilística, né? Não porque por patriotismo, por nada, mas por modismo, todo ano as indústrias, naquela época, isso era mais visível, muda o seu modelo, troca uma grade, troca o farol, bota lá um penduricário qualquer e solta um novo modelo, muda isso, muda aquilo, põe e tal. E naquela época hoje é muito mais rico isso, né? Então a indústria automobilística lança um carro movido a álcool, mudou o combustível do carro, aí sim é uma mudança substancial, que não tinha nada, como é motor, tudo. E aí eu estou simplificando as coisas e estou pondo ela dentro de uma realidade. Eu podia falar aqui para você de maneira sofisticada, que desenvolveu tecnologia, papapá. Aí eu não ia te entender, né? Aí começou o programa e como havia uma crise na lavoura canavieira à época, os preços de mercado internacional de açúcar estavam muito baixos, etc. Havia um excedente de canas. De repente, o Proálcool foi um sucesso. Já começou produzido, já começou dando grandes saltos, etc, etc. Mas era só ainda para mistura carburante, não tinha ainda... Aí, logo em seguida, porque quando foi feito o Proálcool, era para mistura carburante, ou seja, era um aditivo à gasolina. Como o álcool é melhor combustível que a gasolina, então... não devia chamar, mas era um aditivo. Então misturava álcool na gasolina. Até por uns anos foi assim, e depois então a indústria automobilística lançou o carro a álcool, que durante muito tempo era um carro que demorava para pegar, eles tiveram que adaptar uma bombinha à gasolina, que você tinha um botãozinho dentro do carro. Não, uma bombinha mesmo que você injetava a gasolina no carburador do carro, que era carburador, não era injeção direta e tal. Então, assim, começou o Proálcool e aquele foi um sucesso. Em 1989, 98,6% dos carros vendidos no Brasil eram movidos com motor a álcool. O que aconteceu? Que eu já vou responder uma pergunta que você vai fazer. Da crise de desabastecimento. Aí, de repente, o DNC, que era o Departamento Nacional de Agricultura, de combustível, DNC, não é DNA, DNC, fez uma distribuição para as distribuidoras, eu vi isso aqui na distribuidora de Ribeirão, com o superintendente, o presidente, o gerente, vamos dizer assim, da Central de Distribuição de Ribeirão Preto me mostrou, reduziram para metade o álcool disponível para os centros distribuidores. Então,
começou a faltar. Faltava aqui, faltava lá, faltava lá. Quebrou a espinha dorsal e o carro álcool de 98,6% passou, uns anos depois, a basicamente 0% de coisa. Com medo Com medo da falta. né? Porque se tem uma coisa que não pode faltar, é combustível. E não tinha problema nenhum, porque os motores, na verdade, eram a gasolina. Era só pôr gasolina, como hoje tem o flex. Não era flex, mas podia pôr. Então, tudo isso aí tem um monte de mistério, um monte de coisas assim que não são... Mas não daí são, o senhor aprontou uma. não são verdadeiros. Não, não foi nessa época. Né? Eu fui lá no centro de distribuição, conversei com o diretor do centro, que era meu amigo, ele me mostrou o papel do DNC, assinado, falou, olha, a gente gasta 1.000, esse mês aqui eles provisionaram 500. Então, é para faltar. É uma falta oficial, assinada e com papel timbrado. Foi assim. Eu fui o único que denunciou isso. A Folha de São Paulo publicou o primeiro caderno, a primeira página, que a falta... E nós tínhamos, só aqui nessa região, nós tínhamos 300 milhões, para ser mais preciso, acho que 298 milhões de litros de álcool estocado, álcool pago em algumas usinas pela Petrobras, e que durante toda essa falta não foram tirar o álcool e tal. Que mostra, aconteceu o quê aí? Energia é poder. O usineiro era um agricultor que ele não sabia viver com esse poder da energia. Então, levaram essa... E aquilo desmontou até 2003, quando a Volkswagen lançou, no primeiro carro quem lançou foi a Fiat, e o primeiro carro Flex quem lançou foi a Volkswagen. E nós levamos o trabalho para o Geisel, para o presidente Geisel, né? E ele deu um improvement, foi criado, então, diversos departamentos. Naquela época tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool. Onde foi a chave disso tudo? Naquela época, todo mundo já produzia álcool. Já havia uma produção de álcool bastante representativa. Só que álcool era um subproduto. Açúcar valia 10, o álcool valia, economicamente, 3. Então, era um subproduto realmente. E, de repente, com um decreto, com uma canetada, eles fizeram a equivalência econômica entre álcool e açúcar. Então, tanto fazia, a partir de um determinado momento, CVD, 1 quilo de açúcar ou 1 litro de álcool, o valor econômico para a empresa que produzia era o mesmo. Então, aí ficou fácil fazer os dois, e aí foi um sucesso danado. Isso podia ser muito maior do que é, isso podia ser muito mais importante do que é. Aí começou, vai e volta. O Brasil podia ter lançado uma gasolina verde, nenhum país do mundo, olha que coisa, tem condições, né, de fazer uma gasolina verde. O impacto ambiental. Isso, e o Brasil faz uma gasolina verde. Quem está nos ouvindo que abastece gasolina e não álcool no posto, ele tá usando uma gasolina verde. Essa gasolina tem 27% de etanol quando ela não era batizada. O que é usado aqui para adulterar a gasolina? É até uma coisa boa, é usado o álcool. Eles adicionam mais álcool quando o álcool está mais barato, na gasolina, para adulterar, quando é o caso. Né? Isso não existe aqui no Brasil, adulteração. Né? Então, não é o caso aqui. Né? Você que é advogada, você sabe. Então veja bem, então, nós produzimos essa preciosidade. Você não sabe disso, o consumidor, ninguém sabe. Por que não sabe? Porque o produtor, o sujeito que é um interessado nisso, nunca comunicou. E não se organizou. Não se organizou para dizer. Porque se todo mundo no Brasil soubesse o que é o mais-valia de um programa como esse para o Brasil, cidades que estavam morrendo, nasceu uma usina lá, a cidade floresceu. Mas hoje já é uma realidade do Brasil, a gente... Cada usina movimenta 300 segmentos diferentes da economia nacional, né? Então, essa é a questão. Então, foi feito, quando surgiu essa crise, foi feito o Proálcool, depois o Proálcool foi para baixo, foi para cima, foi para baixo, foi para cima, e até hoje o pessoal está em dúvida. Agora você ganha por emissões não emitidas, você ganha um certificado, né? Mas o Brasil, às vezes, eu fico pensando que não é possível. E você acha que o carro elétrico veio para substituir o carro flex, o carro
a álcool, que hoje, bom, eu só ando com, o meu carro é flex, mas eu só ando com álcool pela todos os benefícios, bem como a questão do impacto ambiental. Mas hoje nós estamos falando de um boom de um carro elétrico no mundo, né? Você acha que isso é uma nova realidade, é uma mudança que vai ocorrer naturalmente, como aconteceu com o carro flex no Brasil? Isso a indústria automobilística, ela tem que estar se renovando, ela tem que estar se reinventando, ela tem que estar, por exemplo, a Tesla, por exemplo, vamos pegar ou os chineses, né, os chineses exportam carro para o Brasil com isenção de impostos, quer dizer, você imagina, você compra um carro a álcool chinês aqui no Brasil, que entra aqui com isenção de impostos. Isso é um crime. É um crime sobre todos os aspectos econômicos, de interesse do país, de tudo. Porque no Brasil devia ser proibido o carro elétrico do Brasil tem que ser de cédula de combustível, que é o carro que em 1990 eu fui no Cairo numa assembleia enorme que houve lá para o lançamento da cédula de combustível. A cédula de combustível é muito mais perfeito do que o carro. Porque qual é o problema do carro elétrico? Aqui no Brasil, o carro elétrico não tem problema nenhum. Como a matriz energética brasileira é limpa, então a energia elétrica que nós produzimos aqui é de fonte limpa, né? A maioria, mas hoje você tem um monte de energia elétrica produzida de usinas térmicas, né? Que essa é suja. Mas você pega na Europa, você pluga a tua bateria do teu carro a álcool numa tomada, que a energia que está abastecendo o teu carro é carvão. Não é elétrica. Porque a eletricidade é produzida com carvão. Então, nos países que não tem matriz, que nenhum país do mundo tem matriz energética limpa, o país que tem a energia elétrica, a energia mais limpa é o Brasil. Então, você, quando pluga, você mete o negócio ali na tomada, você está abastecendo com energia suja teu carro. Então, o impacto ambiental é o mesmo. É o mesmo que do petróleo, né? Mas isso já foi esclarecido para a sociedade mundial, etc. Não, nem aqui no Brasil o pessoal sabe disso, né? Não, está achando que está fazendo uma mudança ambiental linda. Isso. Sendo Agora, que a gente está já correto. Para a indústria automobilística, o que interessa para ela não é o combustível. A indústria automobilística não produz combustível, ela produz automóvel. E ela precisa estar sempre vendendo, e está sempre no mercado, e está sempre lançando novidades. Foi o que ela fez com o motor a álcool. A indústria automobilística, eu falei aqui atrás para você, quando de repente ela lançou o carro a álcool, foi todos os secretários de energia de todos os países do mundo vieram aqui no Brasil para ver isso. Todos. Inclusive o Al Gore, por exemplo, que não é secretário de energia, mas é ambientalista, né? Foi vice-presidente americano. Ele veio aqui no Brasil. E todos estiveram aqui na região de Ribeirão Preto. E todos foram recebidos pela gente para mostrar o que era isso, porque eles não acreditavam. Inclusive o pessoal que produz açúcar na Flórida veio aqui e dizer para mim que nós íamos fazer um dumping de açúcar, porque nós já tínhamos o esqueleto inteirinho para produzir açúcar e estava produzindo só álcool, depois era um investimento adicional para produzir açúcar. E eles tinham razão. Eu quase briguei com eles, que eles tinham razão. Nós acabamos fazendo isso. Por quê? Porque lá na frente, quando houve esse dumping para faltar álcool, quando houve essa sacanagem para faltar álcool, então destruiu. Então nós tivemos a maior crise do álcool, porque começou a sobrar. Nós tínhamos álcool para fornecer para 97% dos carros e de repente começamos a fornecer para zero, né? Então aí produzir açúcar foi a salvação. E hoje o Brasil tem um equilíbrio nisso, que todas as usinas produzem álcool e produzem açúcar. E eles têm um mix, tem um tanto que eles podem virar para produzir um pouco mais de álcool, um pouco mais de açúcar, dependendo do preço de cada um, tal, que é o que o setor faz. Já controlaram essa Mas é isso aqui do Proálcool. Agora eu queria saber qual a sua maior conquista profissional na vida? Olha, eu tive muitas conquistas profissionais, ou muitas coisas que eu não sei se são conquistas, mas muitas coisas que me satisfizeram muito, né? Por exemplo, numa ocasião aqui no Brasil, eu era presidente na época chamava-se Refrescos Ipiranga, que é a fábrica de Coca-Cola aqui de Ribeirão Preto, que é uma das maiores indústrias ainda hoje aqui em Ribeirão Preto.
E começou a Brahma e a Antártica começaram a fazer, porque eles não concorriam com a gente em refrigerantes, então eles começaram a fazer a venda casada, ou seja, os bares, restaurantes, tudo, para eles venderem cerveja. Você precisava comprar guaranazinha, sodinha, soda limonada, isso, água tônica, aquele. E isso chegou num ponto que começou a nos prejudicar muito, né? E aí, preocupado com isso, eu comprei por telefone uma cervejaria, porque a Antártica e a Brahma vinham comprando todas as pequenas cervejarias existentes no mundo. Eu estou torcendo para acontecer isso outra vez, mas agora não vai acontecer por causa de uma pergunta que você vai me fazer lá na frente. Então, eu já estou respondendo aqui atrás. Então o que aconteceu? Aconteceu que nós começamos a falar, como é que nós vamos fazer com isso daqui a pouco? Porque matava, né? Matava, era para matar. E eu comprei uma cervejaria aqui em Mogi Mirim, cervejaria inglesinha, comprei por telefone e tal, então a gente começou a ter cerveja aqui, mas não era uma boa cerveja, era uma cerveja de aceitação, porque naquela época todo mundo só tomava Antártica ou Brahma e tal, né? Agora que veio essa moda de cerveja artesanal, né? E aconteceu o que você sabe. Então, quando esse fato posto, nós começamos a estudar, e aí por causa da inglesinha e tal, aí nós fomos a Atlanta falar com, eu tinha uma amizade muito grande com o principal executivo da Coca-Cola, que era o Robert Goizueta, que era um cubano, vindo de produção de açúcar em Cuba, etc. E ele era o presidente do board da companhia, do conselho da companhia. E o Donald Kiel era o presidente executivo. Fomos lá, expusemos para eles, eu fui com 2 colegas meus, produtores aqui do Brasil, expusemos a eles a situação e falamos, mas a Coca-Cola vai ter um problema enorme no Brasil, temos que resolver isso. E nós queríamos autorização, tinha um amigo meu que tinha começado a fabricar a Kaiser em Belo Horizonte, Luiz Otávio Postas Gonçalves. Então, moral da história, uma conversa longa, a Coca-Cola analisou, botou lá nos departamentos e nós saímos de Atlanta, naquela ocasião, com autorização de começar a produzir cerveja no Brasil, com uma participação acionária na Coca-Cola. A Coca-Cola, até hoje, até o dia, nem sei que dia que é hoje, 13, 14 de dezembro. 13 de dezembro, né? 13 de dezembro de 2023, não tem outra autorização de qualquer fabricante de Coca-Cola produzir uma bebida alcoólica. No mundo, nós estamos falando, né? A única que tem aqui no Brasil. Olha. E que tinha, né? Porque hoje os fabricantes de Coca-Cola venderam a Kaiser. E aí nós então fizemos um consórcio e montamos a Kaiser, primeiro Kaiser São Paulo, Kaiser Minas Gerais, depois Kaiser Nordeste, Kaiser Rio de Janeiro, montando as fábricas aqui, e a Kaiser foi um case de cerveja no Brasil. Crescia, aí nós invertemos, né? Invertemos o problema. E foi uma coisa que partiu de uma ideia nossa que foi muito importante. Te perguntei a sua maior conquista. A primeira, então, essa é uma conquista. E agora o maior desafio, principal desafio? Não, esse foi um desafio, esse era um desafio, né? Mas muito mais para frente nós fizemos uma fusão muito importante de bens de capital. Eu assumi uma ocasião por um acidente de percurso da companhia, eu tive que assumir a Zanini S.A. Equipamentos Pesados, que era uma empresa de capital aberto, uma empresa de bens de capital, porque você precisa dar uma ideia para o público, que tinha produzido o Porto de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro, chave na mão, né? que produziu aquele carregador de minério, o único carregador de minério da Vale do Rio Doce, carrega 16 mil toneladas de minério por hora, foi produzido aqui, Sertãozinho, por Boias Frias, etc., produzia termoelétricas, nossa, a Zanini fazia tudo, e usinas de açúcar e álcool. E eu tive que assumir essa companhia, e por um acidente de percurso, que não é o caso de contar aqui agora, a empresa estava numa situação muito complicada e não tinha jeito de pedir recuperação judicial, se quisesse fazer alguma coisa era falência fraudulenta, né? E o que fazer? Eu sei as consequências. A diabetes que eu tenho hoje foi o susto que eu levei com o tamanho do problema. Nós tínhamos vendido 10 destilarias chave na mão, tínhamos recebido 80% da grana
e não tinham feito nenhum parafuso. Isso eu descobri depois que eu estava lá, foi antes de eu estar lá, um negócio normal da companhia. E eu falei, isso eu não sei resolver, como é que eu vou resolver um negócio desse tamanho? Hoje, você pegar uma destilaria autônoma média daquela época, é 800, 1 bilhão de reais cada uma. Né? Como é que faz? Banco do Brasil cortando crédito, meu crédito particular, crédito da companhia e tal. Um parente meu ligando de Mato Grosso, falando, seu Maurílio, o gerente do Banco do Brasil me chamou lá, disse que nós temos que parar, nós não podemos mais trabalhar com o Banco do Brasil. Eu perguntei com ele por quê, ele falou que é por causa do senhor. Eu falei, como é que eu faço? Ele me perguntou, pergunta dele. Eu falei, não sei, eu fiquei sabendo por ele. Resolvi trabalhar, fiz um esforço enorme. Tem uma equipe maravilhosa que trabalhava na Zanini, essa equipe bem pesada. Todo dia, às 6 horas da tarde, nós íamos para o auditório da companhia. Todos os gerentes ficavam lá até às 8, até às 7h30 e tal, maquinando o que nós podíamos fazer, como é que podia fazer, tudo com gente, e tudo com participação. Nada de você querer ser, eu não sabia como resolver, eu tinha que ir tateando, porque era muito complicado e tal. E até que resolvemos, fomos entregando as usinas e tal, e estou aqui hoje dando essa entrevista e dizendo para você que isso foi uma coisa muito importante. É uma coisa que me deixa triste contar, me deixa triste saber das consequências para a minha saúde. Sim. Que eu tive, mas me dá muita satisfação, porque foi uma vitória coletiva, não foi uma vitória minha. Uma diretoria maravilhosa, uma equipe de gerentes maravilhosos e uma equipe de chão de fábrica maravilhosa, você está entendendo? Isso, todo mundo envolvido, você envolve todo mundo, envolvi todo mundo, não tinha como fazer diferente, você está entendendo? E deu certo. E deu certo, né? Deu certíssimo, deu. Isso que é que depois disso, recuperada a companhia, o nosso concorrente principal, que é a Dedini, era a Dedini, equipamentos pesados também, né? A Dedini, que nós já tínhamos muito relacionamento, tal. O presidente da Dedini me chamou e propôs fazer uma fusão, e nós fizemos uma fusão e fizemos a maior empresa à época de bens de capital, que se chamava DZ. E aí eu vou te contar um fracasso. Fiz tudo isso, fizemos essa empresa, profissionalizamos, trouxemos um super CEO, CFO, um monte de coisa. Aí ele veio me entrevistar, eu falei, eu não preciso conversar com você, você veio, você tem um currículo maravilhoso, a única coisa que você precisa fazer é que na sua vida não pode existir mais nem Dedini e nem Zanini, você é a fusão, né? Tem que tocar essa companhia. E ele começou a ouvir, principalmente um dos lados, e eu precisei fazer uma cisão. Que foi aí onde fizemos a cisão da companhia. Graças a Deus, essas companhias estão todas aí hoje, todas funcionando, etc, etc. Porque se não tem a cisão, essa companhia, aí essa tinha condições de pedir concordata, de falir, tá, ia ser um desastre. Nesse ínterim, meu irmão, um gênio na minha opinião pessoal, trouxe para cá uns 40 tecnologias diferentes, joint ventures que nós fizemos. Toda a industrialização, Sertãozinho, 90% das empresas que têm Sertãozinho saíram de dentro da Zanini, diretores, gerentes, funcionários, etc, etc. Tem um parque industrial maravilhoso e nós temos, essa região tem esse desenvolvimento, porque uma das razões, tem muitas delas, outras, tem o polo odontológico aqui dos meus primos, que fez uma expansão, não, porque é que eu estou falando só do meu ramo familiar, mas a família é muito maior. E hoje eu estou aqui conversando com você e te contando, mas esse foi um fracasso, porque eu não me meti na gestão, eu fiquei vice-presidente, a Zanini tinha direito a uma vice-presidência, fui eu, e a Dedini tinha outra vice-presidente, foi ele. Como a gente era totalmente profissionalizado, eu me coloquei naquele lugar de conselheiro, fazia parte do conselho. O Wolfgang Sauer, que era talvez um dos empresários de mais sucesso no Brasil, um alemão que era presidente da Volkswagen, fez a fusão da Volkswagen com a Ford, fundou a Autolatira e tal. Esse era o meu presidente de conselho aqui, meu amigo pessoal, que vinha aqui todo mês, etc, etc. Mas aí, de certa forma, eu não peguei para mim.
É o meio termo, né? Não pode se afastar, mas também não quer entrar... Então esse foi um sucesso. Mas uma E coisa... depois, para encerrar essa parte aqui, depois eu fiz uma fusão, que eu tenho um orgulho muito grande, essa foi fantástica, da usina São Geraldo, que era a nossa vizinha, a Santa Elisa era a vizinha da São Geraldo, e a São Geraldo era a vizinha da Santa Elisa, nós fizemos uma fusão. Então eu fiz as duas maiores fusões, a maior fusão de bens de capital no Brasil, até a época, foi a que nós fizemos, da Disney, e depois a maior fusão de duas empresas açucareiras grandes, de açúcar e álcool, com projetos de pró-álcool, etc, 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 a São Geraldo e a Santa Elisa, fizemos a fusão, trazendo o Bradesco para a sociedade, que foi um sucesso também muito grande. O que a gente não pode esquecer nesse nosso bate-papo, acho que até eu falando com as pessoas que estão nos ouvindo, é a questão de que toda vez... As pessoas precisam ouvir o primeiro e o segundo bloco. Porque sim, no primeiro bloco a gente foi... Agora, nesse segundo bloco, eu fiquei muito papudo, não gosto disso. Não. Empresário, e a gente tem que pensar o que vem dessa situação que você conta pra gente. Você forneceu um fornecedor incrível de empregos diretos e indiretos na nossa região. E isso é muito importante para a sobrevivência das famílias, bem como para a renda de toda uma sociedade, né? Eu acho que quando a gente fala de empresário, a gente tem que pontuar que são os que fornecem o emprego e a realização da sociedade. É muito importante. Por isso que sempre tem que ter gente. Você vê que aqui em Ribeirão hoje tem diversos empresários nessa posição. Então, essa questão vai mudando, né? É impressionante. Hoje aqui em Ribeirão tem empresas, eu vou citar o Chaim, que é meu amigo, né? Você quer uma pessoa que emprega mais do que ele hoje, né? Tal, então tá um crescimento enorme e tal. Esse aqui é o bom da vida, você está entendendo? Esse aqui é o bom da vida. Tem sempre alguém fazendo, tem sempre uns começando, uns no meio e outros terminando. Eu tô terminando uma jornada. Eu fico por isso que as coisas funcionam bem, porque eu fico super feliz com todo mundo que eu vejo que está crescendo e que está indo bem, etc. Você tem que torcer pelo sucesso das pessoas. Aqui no Brasil a gente torce para o insucesso das pessoas, isso é muito, né? Muito ruim, mas já que nós estamos falando de jornadas, eu não posso perder esse gancho. Líder nato, Maurílio Biagi, isso a gente não tem nem que discutir. E nunca passou para sua cabeça ocupar um cargo público? E aí, depende da sua resposta, eu quero saber por quê. Não, Carol, é engraçado, tem umas coisas que você tem claro para você, né? Uma coisa que eu nunca quis porque eu sempre quis fazer coisas coletivas. Eu nunca trabalhei para mim, eu sempre trabalhei para corporações e eu nunca usei alguma coisa para arrumar qualquer coisa para a minha companhia. Eu trabalhava institucionalmente. E quando eu trabalhei para a Sucreal, por isso que tem muita gente que, numa determinada época, não me entendia, porque eu nunca pedi. Nunca. Outro dia eu encontrei ainda com um diretor, o presidente do BNDES, estava dizendo, Banco do Brasil, nunca. Eu dei um relógio de presente, um gravador de presente para alguém para obter algum favor. Nunca. Eu adoro dar presente, eu adoro pagar contas, você tá entendendo? Mas quando aquilo pode parecer que aquilo é uma coisa, eu não faço. E eu tenho por exemplo, você pega um BNDES aqui no Brasil, é um orgulho brasileiro, Nós fizemos 550 negócios com o BNDES, estou falando aqui agora em linguagem figurada, né? Nunca eu recebi a solicitação, nunca eu recebi um pedido de qualquer propina, de qualquer coisa, nunca. Em uma determinada época, nós tínhamos 30 mil funcionários. E nem sei quantas empresas, 20, sei lá, empresas que a gente tinha, não estou falando de 70, 80, por aí, você está entendendo? E era uma coisa importante. E eu tive o privilégio, isso é um privilégio, eu tive o privilégio de passar por todos esses segmentos, pela agricultura, pela agroindústria, inseminação artificial, que nós não falamos, que é uma coisa super legal que aconteceu na minha vida, você está entendendo? Bens de capital, cerveja, refrigerante, soft drinks, essa coisa toda. Então, indústria de lixo, indústria de não sei o quê. Então, eu participei de associações de classe de todos esses segmentos, né, que participo até hoje de algumas, né, mais institucionais, como a BIMAC, por exemplo. Eu participo por carinho das pessoas comigo, lá.
Você está entendendo? Esses dias teve um jantar de confraternização, eu fiquei surpreso com o carinho das pessoas. Fui na Fiesp agora, teve uma apresentação na Fiesp agora maravilhosa, que eu falei, eu tive uma conversa com o Josué, presidente da Fiesp, logo depois disso. Falei, Josué, isso aí você devia levar numa reunião do Conselhão lá em Brasília, apresentar lá. Isso é uma maravilha, a apresentação que a Fiesp fez. Séria, não falou um A de política, não falou um A só de coisas com conteúdo, né? Então, a minha trajetória foi feita assim, você está entendendo? Nunca você pergunta por quê, que vantagem, eu nunca recebi. Isso que te dá essa possibilidade de você estar falando como eu estou falando aqui com você. Mas por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou fazendo esse podcast? Não é para nada, eu não preciso. Mas é para mostrar, porque eu acho que história, eu acho que no Brasil, quem é um líder brasileiro? Quem é um cara que é admirado aqui no Brasil? A não ser cantor de não sei o quê, que são ótimos, são pessoas fantásticas, que têm que ser muito admirados. Mas você precisa ter gente que deu o Barão do Mauá, que fez. O Brasil não tem. O Brasil não tem ídolos, não tem, a não ser no futebol, a não ser não sei o quê. E que é uma coisa que. Está escasso mesmo. Então um sujeito que fez. Não tem. Não pode, um país não pode viver assim. Então. É um pouco para dizer, eu não sou nada, apenas isso que eu falei aqui, que é uma história que eu te contei. Por que eu faço isso? Por que eu venho aqui? Por que eu podia estar agora fazendo muito agradável ficar aqui conversando com você, mas para mostrar que tem coisa boa, que o mundo é feito de coisas boas, que não existe um mundo só de coisas ruins, não pode existir. Só isso. Eu acho que a gente tem que conversar e mostrar e sempre difundir essa informação de que as pessoas do bem dão certo e que isso é uma realidade. Porque a gente acaba tendo desvirtuado tantas pessoas que a gente admira e, de repente, no meio da história, a gente vê que a pessoa cometeu uns deslizes, e eu estou falando do mundo político mesmo, deslizes que quem não erra, né, todo ser humano, mas existem uns deslizes que a gente não consegue, é lamentável. A gente não consegue lidar e justificar um voto. Mas você me perguntou, Carol, você me perguntou da política. Então, uma coisa que eu sempre tive convicção é que eu quero contribuir com a política. Tanto é por que eu tenho aqui em Ribeirão, porque eu estou sempre contribuindo, não importa quem seja o prefeito de plantão. O prefeito está lá, é um sujeito que você pode ajudar, pode fazer alguma coisa, etc. Tem gente que você tem prazer em ajudar. Né? Tem gente que você tem prazer em ajudar. Mas é muito isso. Eu uma vez me coloquei político aqui em Ribeirão, só eu sabia disso, ninguém mais sabia disso. Só eu sabia disso, falei, não, tá bom, eu vou ser prefeito por Ribeirão. E fiquei quase um ano aí, eu acompanhava muito o prefeito, via muitas coisas, e você chegava, colocava alguma coisa, eu ouvia, e eu tomava a minha decisão, e depois eu via a decisão que ele tomava, confrontava uma com a outra, e mais do que isso, e ficava observando a implementação, etc. E eu cheguei à conclusão, eu acho que é um gesto cheguei à conclusão que eu seria um péssimo prefeito se eu fosse prefeito. Porque o político ele tem que ter algumas características que as pessoas... O que está atrapalhando o Brasil? É que tem algumas pessoas no Brasil que querem que o político não tenha características de político. O político tem que ter. Agora, ele pode ter todas as características de político e ser correto, não roubar, não desviar, né? É o mínimo, né? E ser político. Ser político. Quer dizer, o que é ser político? Ser político é ter habilidade para resolver conflitos, habilidade para propor uma coisa, habilidade para fazer a Câmara aprovar uma coisa, para fazer o Senado aprovar, habilidade. Você não precisa ter confronto para fazer isso. É um você jogo de cintura da política, é um jogo né? de cintura que você vai, tá? Agora, dá 5 bilhões de reais para aprovar isso, para aprovar aquilo outro, não é fazer política. Não é fazer isso política. Isso é corrupção. Mas eu queria... Nem estou falando que é corrupção também. Eu não gosto de apelidar as coisas. São fatos. São fatos que a gente não tem nem como mexer com isso, né? Não tem como mexer com isso e nem vou mexer. Eu gostaria de agradecer a sua presença, mas eu gostaria de falar com você que está nos ouvindo.
Hoje é o nosso último programa do podcast de 2023. O ano que vem a gente vai voltar, o podcast da ARP. Foi uma experiência incrível, conheci pessoas incríveis, profissionais maravilhosos, experiências de vida. Trabalhei com o César Caparelli, com o Alexandre Miranda, pessoas maravilhosas que só enriqueceram a minha vida. E hoje eu tenho a honra, o prazer de bater meu último papo de 2023 no podcast aqui com o Maurílio Biagi, que me falou para eu não chamar de doutor. E foi uma delícia. Tanto que nós fizemos o primeiro episódio e agora nós estamos finalizando o segundo episódio. Maurílio, não sei como te agradecer. Sempre gentil, sempre uma delícia conversar com você, a palavra é essa. Eu aprendo muito como eu entro nas suas histórias como se eu estivesse vivenciando. Você conta de uma forma muito gostosa. Então, e eu aprendi Carol, muito. Obrigada. Então, Carol, não tem nada. Foi gostoso conversar com você. Você faz o papo, né? Não existe um monólogo. Você faz o papo. É muito gostoso estar aqui com você. Foi a segunda vez que a gente conversa. Podemos conversar outras vezes com o Caparelli, que eu era amigo do pai dele, né? E sou amigo, né? Porque o pai dele está aí, está firme e tal, né? A Ana Canda, o Igor, o Jeremias está nos vendo aqui, a Dani que nos dá uma retaguarda, enfim, toda a equipe da Malbisa que me ajuda muito. Isso é uma maravilha, isso é a coisa mais gostosa do mundo. E espero que isso sirva com um gesto de contar essas coisas com muita humildade, porque a humildade é uma coisa essencial, mas tem fatos que você precisa contar o fato. E hoje aqui eu só procurei contar fatos reais que aconteceram, né, para você. Eu gostei muito, aprendi e para os nossos ouvintes, Sim, né? Sim, e eu quero agradecer a sua equipe, que hoje nós fizemos uma reunião hoje à tarde, foi muito gostoso, eles são muito atenciosos, aprendi muito com eles, que hoje eu ainda tive que fazer um monte de pergunta e eles super carinhosos, me atendendo e sempre trabalhando junto com a gente com muito amor. Até o ano que vem. Se Deus quiser. Muito obrigada a todos. Obrigado.